Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Você, meu adolescente de Deus, se você não é de Deus, você, através desse momento, você pode tomar essa decisão, né, e se voltar para Deus, colocar os teus caminhos diante do Senhor e deixar que Ele te guie através da sua palavra e pelo poder do seu Santo Espírito em sua vida, caro adolescente. Estamos aqui dentro do quadro, sejam bem-vindos a todos aqui no canal, mais uma vez, do canal Voz Clamando no Deserto, e aqui o quadro Adolescente de Deus, quadro este cujo propósito é conhecermos o conteúdo da lição dominical, que será tratada na sala de aula no próximo domingo, tá bom? Estamos aqui com o tema central, né, desse segundo trimestre, a história do povo escolhido, ou seja, a história de Israel, que nos serve como figura, tá bom? E o tema dessa oportunidade, eles são três, né? São número 3, que tem como tema Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Israel. Sabemos por certo que jamais se limita a esses dois homens que atuaram aí dentro e à frente do povo de Deus, povo de Israel. Porém, aí estaremos tratando nessa lição especificamente com respeito às características, né, desses dois personagens bíblicos de suma importância, né, para nosso conhecimento e também aprendizado e um ícone, né? Tá bom? Para tanto, vamos estar, cara adolescente, orando nesse momento, todos nós estamos aqui, né? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos, Senhor, cometido, e queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, de que a qualquer momento, Senhor, estamos sendo arrebatados, sendo levados por Ti, Senhor Jesus, para onde o Senhor vai estar e ali permanecer para o período eterno. Nesse momento, nos ajuda, Senhor, durante esse momento, esse período que aqui estaremos conhecendo mais do conteúdo da lição dominical dos adolescentes. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos, ó Pai, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos aqui já o tema da lição, né? Vamos para a leitura bíblica. Deixa eu só abrir lá, Êxodo 33, né? Vamos para a Bíblia, Êxodo capítulo 33. Capítulo 33, versículo 7. 7 a 11. Versículo 7 a 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da revelação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta de sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda.
Outro texto bíblico, Deuteronômio 31, 1 a 8. Deuteronômio 31, versículo 1 ao versículo 8. Prosseguindo, Moisés falou ainda estas palavras a todo Israel, dizendo: 120 anos tenho, eu hoje já não posso mais sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás este Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti como o Senhor disse. E o Senhor lhe fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vou-los entregar, farei com eles conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Então chamou Moisés a Josué e lhe disse à vista de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais, lhes daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. A mensagem. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é o homem competente, e põe a mão sobre ele. Sobre ele. Esse versículo nos mostra, né, que é o Senhor que nos escolhe, caro adolescente, para a sua obra. Mas o texto do versículo A Mensagem deixa claro que o Senhor espera, né, algo da nossa parte. Né? O Senhor espera ver em nós esta condição que faz parte do nosso dia a dia, faz parte e tem que estar em nós. Ele disse aqui, né, para que chamasse a Josué filho de Num, que é um homem competente, ou seja, esse aval não é de Moisés, esse aval não é de Israel, esse aval é de Deus. Então Deus observa tudo quanto nós fazemos, as nossas atividades, os nossos feitos, e o Senhor confirma o nosso esforço, né, ao aprendizado, ao conhecimento e à prática desse conhecimento, no exercício dele. Principalmente quando o alvo é ou para a glória do Senhor ou para a nossa própria glória. Então, que nós possamos compreender essa realidade e entender que não é de qualquer maneira e não é qualquer um que o Senhor vai estar chamando para a sua obra. As limitações, elas serão comuns a todos. Capacidade à luz da obra a ser realizada no reino de Deus ou para Deus, diante da questão espiritual, certamente nenhum de nós somos competentes, mas há qualificações nossas que o Senhor espera de nós. Nós vemos isso ali em Atos capítulo 6, né, na escolha dos diáconos ali, e as diretrizes ali que Lucas escreveu ali, deixando ali a questão da atitude dos apóstolos no início da igreja. Depois nós vemos na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, também Paulo orientando ali e especificando ali as características para aqueles que desejassem, né, estar envolvido no ministério. Porém, a capacitação, ela vem de Deus. Moisés, vamos descobrir,
Moisés foi um homem que possuía as características de um bom líder. Deixa eu só ver o negócio aqui. Além de ter sido escolhido por Deus para este ofício. Olha só. A liderança de Moisés foi muito significativa. Ele não apenas guiou e organizou o povo em termos legais e civis, mas seguindo as orientações de Deus, ele estabeleceu um código de ética em Israel e os parâmetros de culto ao Senhor. Outro grande líder que se desenvolveu no deserto foi Josué. Ele sempre acompanhava Moisés e deu continuidade ao seu legado, adentrando, o povo à terra prometida. Moisés tirou do Egito, sabemos, se você não sabe, cara adolescente, houve uma questão de Moisés dentro desse exercício de liderança que acabou privando ele de ser aquele que viesse a colocar o povo de Deus, a adentrar a terra prometida. E em vista disso, Deus substituiu Moisés, já vista da sua idade, o tempo da sua chegada, de morrer e de deixar essa vida. Deus levanta Josué, companheiro de Moisés. E Josué ficou incumbido pela instrumentalidade de Deus de fazer com que o povo tomasse posse da terra prometida. Moisés libertou do Egito e Josué, ele passou a colocar o povo, conduzir o povo dentro ali para tomar posse da terra prometida. Aqui o que nós aprendemos, aqui dentro do Vamos Descobrir, cara adolescente, é que há um lugar para todos. Não há necessidade de rivalidade. Não há necessidade de pleito. Há lugar para todos. Primeiro ponto, no que diz respeito à salvação, das nossas almas. E também há um lugar para todos no que diz respeito, aos ministérios, dentro do caminhar e da peregrinação do povo de Deus a hoje, no que diz respeito à igreja, durante essa trajetória até a Canaã celestial. Então, tomando a esfera desses dois líderes, carecemos de compreender que dentro dessa trajetória, Deus, ele é o Senhor. Há muito ministério, mas o Senhor Jesus é um só. Então, cabe a nós estarmos atentos à importância da obediência e de jamais entrarmos no campo de uma contenda, de uma murmuração, de colocar em xeque a capacidade de Deus em nos fazer e operar em nós o seu querer efetuar segundo os propósitos frente a este grande empreendimento pelo qual ele é único e é dele, porque ele mesmo disse: edificarei, o Senhor Jesus disse, a minha igreja. Então fica aqui essa pontuação dentro do Vamos Descobrir. Não carecemos, cara adolescente, de pleitear e muito menos permitimos a inveja em ver um irmão, em ver uma irmã, em ver um adolescente, um menino, um adolescente menina, se sobressair dentro do ambiente congregacional, frente a alguma atividade já em sua tenra idade e adolescência, recebida pelo seu dirigente dos adolescentes, pelo seu pastor de igreja. Isso não pode gerar em nós, jamais, caro adolescente, a inveja, o pleito, mas entender que assim como Deus está fazendo com que aquele adolescente ele venha ter a sua primeira oportunidade para um ministério dentro do âmbito congregacional ou fora na questão do âmbito da igreja, de um trabalho para a obra do Senhor, independente disso, nós devemos aguardar no Senhor, buscar os melhores dons, diz Paulo, buscar em Deus, conhecer o propósito
e a instrumentalidade que ele vem a querer fazer da sua vida, caro adolescente. Então vamos prosseguir. O que eu queria dizer, porque outra questão nesse ponto, vamos descobrir, é que nós precisamos considerar o ministério de cada irmão, cada irmã, dentro da nossa caminhada cristã, independente da idade, porque estamos dentro do quadro adolescente. Então, uns vão ter uma finalidade, vão ter a sua importância, outros vão ter outras atribuições e vai ter de igual modo importância em que todas essas atividades, ainda que em diversidade de ministério, elas vão estar se fundindo, né? Vai estar havendo ali uma unidade única, um alvo único, que é o aperfeiçoamento dos santos, que é a glorificação do nome do Senhor, que é realizar, né, em conjunto, em busca de um alvo único, a glória de Deus e os interesses do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Primeiro ponto, a liderança de Moisés. Moisés, um grande líder, primeiro subponto. Moisés foi um homem escolhido por Deus. Esse aqui é a característica principal que vai se revelar no nosso dia a dia. Se nós somos fruto da escolha humana ou da escolha de Deus. Se nós formos escolhidos por Deus, não importa os desafios, não importa as barreiras, a eficácia, ela vai acontecer. A missão, ela será cumprida. Porque é Ele que vai fazer com que isso aconteça. E isso plenamente. A falha geralmente está em nós, como nós vemos a questão de Moisés. Josué é que adentrou o povo de Israel. Gideão, ou melhor dizendo, Sansão, começou a livrar o povo de Israel dos filisteus. Mas quem proporcionou essa libertação, né, dos aguilhões dos filisteus em plenitude foi Davi. Foi o rei Davi. Durante 40 anos, Moisés viveu no Egito. E por mais de 40 anos ele morou no deserto. Quando finalmente estava apto a liderar o povo escolhido, Deus o chamou para essa grande missão. Moisés, durante o exercício do seu ministério, olha só, demonstrou algumas qualidades que são indispensáveis para um líder. Em primeiro lugar, comunhão com Deus. Somente na comunhão com Deus, cara adolescente, é que teremos essa percepção com respeito ao que o Senhor quer de nós, para que nós fomos separados e escolhidos. Louvado seja Deus. Então precisa ter primeiro comunhão com Deus, que diz respeito à sensibilidade da presença de Deus, a sensibilidade da voz do Senhor em nossas vidas. Obediência à voz do Senhor, longanimidade, sabedoria e perseverança. Obediência à voz do Senhor, que ele ouviu, a voz do Senhor ali diante daquela sarça. Longanimidade, porque ele não teve, Moisés ele não se antecipou, né, a esta instrumentalidade de Deus. Sabedoria e perseverança. Ainda com todas essas qualidades, fica a lição para nós. Ainda somos tendenciosos a falhar, a errar, como aconteceu, infelizmente, né, em um nível bem pequeno, mas aconteceu com Moisés. Além de ser temente a Deus, Moisés teve coragem para enfrentar a tirania do faraó. Ele também era um excelente ouvinte e julgava questões do povo. Moisés ficava o dia inteiro ouvindo o dilema do povo e ainda propunha soluções para os problemas. Além disso, ele também era extremamente humilde. Essas qualidades não são importantes apenas para a pessoa em posição de liderança. Nós que somos cristãos devemos nos inspirar
no exemplo de Moisés e procurar desenvolver em nossa vida essa mesma qualidade. Trabalho em equipe. Na vida de Moisés também podemos observar uma conduta muito sábia. Ele ficava muito tempo ocupado, ouvindo as questões que existiam entre o povo, instruindo as famílias, ensinando os mandamentos de Deus. E por conta disso, cara adolescente, acabou acontecendo uma carga sobre as costas de Moisés. E ele recorreu a Deus, que a carga estava para ele pesada. E Deus, sendo complacente com Moisés, misericordioso e longânimo, ele tirou do espírito que estava em Moisés e colocou em mais, eu não me lembro agora o número de homens que ele colocou, essa porção do espírito de Moisés, para, junto com Moisés, liderar todo o povo, sendo ali separado em 1.000, em 100, e Moisés ficou nas questões mais difíceis para ser respondida e resolvida. Então, logo, não se recarregue. Não pense, não tente levar uma carga além daquela que está destinada a você levar. E se tiver pesada, você pode pedir socorro. Porque Paulo diz que para que nós ajudemos um ao outro a carregar as nossas cargas. Porém, certo dia, ele recebeu a visita de seu sogro, Jetro. Observando a rotina de Moisés, Jetro sugeriu uma nova dinâmica de atuação. Ele orientou Moisés a trabalhar em equipe e delegar responsabilidade. Tanto ser uma liderança, a qualidade de uma liderança, não é a capacidade de dirigir, de comando, mas a humildade para ouvir aqueles que estão sobre o seu comando. Ou a sua volta. Também serve para o nosso princípio diário. Em vez de fazer tudo sozinho, Moisés poderia nomear 9 líderes de juízes que ajudariam Moisés, o povo a se organizar, e Moisés atenderia apenas as pessoas com problemas graves. Já visto que esse contingente, o cara adolescente, era de 3 milhões de pessoas. Imagine um só ter que governar 3 milhões de pessoas. Então, careceu realmente de fazer corpo dessa equipe aí, tá bom? Moisés aceitou o conselho de seu sogro, olha só, escolheu homens para ser chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10, tá aí. Pessoas, tais líderes entendiam as questões mais fáceis e levavam apenas a mais difícil a Moisés, como foi dito. Segundo ponto, a formação da identidade e da espiritualidade do povo. Os israelitas haviam saído recentemente de um longo período de escravidão. Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. E em uma nação idólatra. Por isso, era preciso que Deus tratasse o povo e ensinasse a lei de acordo com a sua vontade. Aqui fica um ponto, cara adolescente, de suma relevância e importância. Deus, ele é luz. No princípio da criação, ele já nos deixou bem claro essa questão. Quando diz a Bíblia que ele separou as trevas da luz. Não há em Deus qualquer consenso, por menor que seja, com as trevas. Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, porque o ambiente ali não era propício para que ele realmente tivesse um encontro com Deus e conhecesse, a direção e o propósito de Deus ali, de ele ser uma bênção, como tem sido e o é, e nós somos somos fruto dessa bênção, de que nele, da sua semente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele está apontando, tipicamente, para a salvação em Cristo Jesus. É nele, em Cristo, a semente de Abraão, em que todos que nele crê passam a ficar dentro dessa esfera de bênção do Senhor. Durante a jornada no deserto, o povo recebeu a lei do Senhor e aprendeu a adorá-lo. Esse foi o legado do ministério de Moisés. Por meio dele, Deus instruiu o povo, escolhido a andar justamente e guardar seus mandamentos e estatutos. Primeiro ponto, os mandamentos.
Moisés, obedecendo à voz do Senhor, subiu ao monte Sinai e recebeu 2 placas de pedra com os mandamentos escritos pelo próprio Deus. Então, primeiro, cara adolescente, Deus tira o povo do Egito. Não tem como servirmos a Deus no Egito. Jamais, cara adolescente, que você venha fletar com o mundo, que você venha fletar com o pecado, que você venha querer ser flexível, um pé no mundo e um pé na igreja, um relacionamento com Deus e um relacionamento com esse sistema mundano. Então, não tem como ser isso. E depois que tirou, ele passou Deus ali a colocar sobre a instrumentalidade de Moisés, né, como líder, trazer o conhecimento daquele povo, que agora seria o povo de Deus, sobre os mandamentos, sobre as diretrizes, né, que revelavam a santidade de Deus e ao mesmo tempo constrangia os israelitas a esse parâmetro. É como nós, quando estamos na nossa vida de pecado e após termos encontro com o Senhor Jesus, mediante o novo nascimento, nós precisamos abandonar, tirar aquela capa. A capa que representa o nosso passado, que representa os vícios, que representa todo a lama, toda a sujeira, todo o lixo, toda a imundícia que outrora fazíamos parte dela. E passamos então, através da palavra, a sermos purificados por ela. E passar a estar sendo moldado ao caráter e à luz da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, assim como está revelado na sua palavra. Estes mandamentos eram para orientar o povo sobre sua conduta em relação a Deus e ao seu próximo. Os 10 mandamentos são: não adore outro Deus, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não use o meu nome sem respeito que ele merece. Guarde o sábado, que é um dia santo. Bom, esse não use o meu nome sem o respeito que ele merece, sabemos que odiernamente isso tem se tornado, né, uma prática abominável, aberrante, a questão do desdém que estão se fazendo com o nome de Deus. Sabemos que muitos deles, quando se referem a Deus, não é o Deus da Bíblia, muito menos aquele cujos anjos adorando diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. De maneira nenhuma que não é. Mas para nossa vergonha, amado e querido adolescente, vemos esse desdém através da mídia, do TikTok, da internet, né, fazendo aí bocejos, né, fazendo aí bullying, se assim podemos usar esse termo, com o precioso nome tanto de Deus como do Senhor Jesus Cristo. Guarde o sábado, que é um dia santo. É claro que aqui é o mandamento de Deus dado ao povo de Israel, porém esse guarde o sábado, já depois da nova aliança, se tornou aí o domingo, né? Foi o dia da ressurreição do Senhor. Respeite seu pai e sua mãe, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a casa de outro homem. Todos esses mandamentos são princípios imutáveis e inegociáveis da parte de Deus. Além desse mandamento, o Senhor entregou a Moisés diversas orientações, revelações, lei e estatutos que estão registrados em um conjunto de 5 livros, que são identificados como Pentateuco, chamado pelos judeus de livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A lei do Senhor orientou e formou a identidade do povo de Israel, que se tornou a nação que era a referência para todos os povos, pois adorava o único Deus verdadeiro e era guiada aos seus princípios de justiça. A ordem para a construção do tabernáculo, a fim de estabelecer a adoração de forma santa e agradável no meio do povo de Israel, Deus ordenou a construção do tabernáculo.
Mas talvez alguém questione como eles poderiam fazer algo assim no meio do deserto. O povo saiu do Egito, levando muitos despojos. Sabendo disso, Deus pediu uma oferta especial de diversos materiais, com o objetivo de construir o tabernáculo. A tenda da sagrada, tabernáculo, deveria ser construída de acordo com as orientações divinas. Cada detalhe da construção, objeto sagrado e roupa do sacerdote, deveriam ser executados de acordo com o plano de Deus. Tudo foi confeccionado e o tabernáculo foi erguido cerca de 1 ano. O tempo que durou, né? Essa construção. Depois dos israelitas saírem do Egito. Saiu, então, depois desse período que foi feito o tabernáculo. Então nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Assim Deus habitou e atuou no meio do seu povo. Tá bom? No templo antigo, o tabernáculo, Deus realmente estava ali, presente. Não é como nossos dias. O Senhor está presente em nós. Nós somos agora o templo do Espírito Santo. Vamos para a reunião dos santos para o louvor da glória do nome do Senhor. Josué, o fiel aprendiz, Josué foi alguém que sempre esteve junto de Moisés, desde o momento de guerra aos momentos de oração. O texto bíblico relata que Josué era um moço aprendiz de Moisés. E após o libertador de Israel falar com Deus face a face da tenda da presença, ele saiu de volta ao acampamento israelita. Josué permanecia na tenda. Caminhando para o final, cara adolescente, terceiro ponto, Josué agora, o fiel aprendiz. Portanto, é evidente que Josué, influenciado pela liderança de Moisés, pois sempre estava junto ao seu líder, orando com ele e o acompanhando em diversas situações. Oxalá, amados, possamos compreender, cara adolescente, que sempre temos que aprender, que jamais venhamos a subestimar quem quer que seja, amado e querido adolescente. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse e que o Senhor requer de nós, que nós tenhamos o nosso próximo como superior nosso. Então que jamais venhamos a entrar sob os viés do orgulho, da prepotência, da presunção. Mas nos mantemos humildes, disposto a ouvir, né? E avaliar, conceituar o que foi dito ali e pormos em prática aquilo que realmente haverá de fazer sentido para nossas vidas. Essa mentoria de Moisés ajudou a Josué na sua formação pessoal e espiritual. Josué era um homem dos espiões que foram observar a terra prometida e voltou com um relatório positivo, confiando na promessa de Deus. Também o próprio Deus deu testemunho de Josué, dizendo que ele era competente. Ter um bom testemunho santo da parte dos homens, da parte de Deus, é fundamental para o cristão. A transição da liderança. Moisés mesmo, sendo um grande líder, não pôde entrar na terra prometida. Outro princípio que fica aqui, aproveitando o primeiro parágrafo, é que há trabalho para todos. E a segunda verdade, diante disso, cara adolescente, você que me ouve, e ao estar aqui conosco, com esse conteúdo, é que todos nós somos substituíveis. Não há nenhum de nós que somos insubstituíveis. O único que não é substituível, que é insubstituível, é o Senhor. Somente Ele. Jamais podemos colocar ou servir a qualquer outro Senhor ou Deus. Em certa ocasião, quando faltou água ao povo, Deus pediu a Moisés que falasse à rocha, que ela jorraria água. Todavia Moisés desobedeceu, feriu a rocha com seu cajado 2 vezes. O milagre da água jorrar aconteceu, pois era uma extrema necessidade do povo, mas como consequência, Moisés e seu irmão Arão não puderam entrar em Canaã. Eu queria aqui tratar, cara adolescente, e nós que estamos aqui, desse ponto, sobre o seguinte aspecto, trazer em mente aqui a todos as palavras do Senhor Jesus em Mateus 7, versículo 23, se eu não estiver equivocado.
Vamos até ver esse versículo. Mateus, capítulo 7, versículo 21 ou 23, 22, por aí. Vamos ver lá qual que é. Onde diz aqui, ó, 21. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muito milagre? Então lhe direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Moisés, ele não praticou a iniquidade, mas do simples fato, pela responsabilidade, a importância de quem ele era como líder do povo de Deus, ele jamais poderia dar esse testemunho que se poderia influenciar até mesmo aqueles que estavam sobre seu governo, o próprio povo. A achar, muitos iam passar a desdenhar da sua liderança, a desdenhar das autoridades, porque ele só desobedeceu. Porém, esse simples fato fez com que Moisés não entrasse em Canaã, na terra prometida. O aspecto dele não ter entrado na terra prometida fica para nós como uma exortação. Porque Moisés, ele é um homem de Deus. Ele foi porque ele já não está entre nós. Ele foi um homem de Deus, usado grandemente por Deus, dado a falhas, como ele falhou e errou ali, né? Porém, com tudo isso, ele, por conta desse problema, de ser usado por Deus poderosamente também, porque ele fez uma maravilha, fez muitos milagres que estão dentro do campo de maravilhas, de milagres e maravilhas. Moisés foi usado dentro dessa área. E ainda assim ele não entrou na terra prometida. Isso faz, né, um consenso, um parâmetro, uma símile aqui com as palavras de Jesus, aqueles que realmente vão realizar. Jesus ali não contestou que eles não fizeram, mas eles não cuidaram de uma outra área da sua vida. A Bíblia não revela, mas temos por certo que não foi coisa boa, a ponto de o Senhor Jesus dizer para eles: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. É sinal que eles acabaram fazendo a obra do Senhor relaxadamente e não tiveram cuidado da sua vida espiritual no que diz respeito à sua comunhão com Deus. Moisés, no caso, não foi afetada a comunhão, mas essa questão da desobediência, isso precisou estar desse jeito, servindo para que não acontecesse o que nós comentamos já no começo. Assim foi o caso de Esther, quando daquele decreto que a mulher foi chamada por Artaxerxes e ela não veio. E os seus conselheiros mandaram fazer um edito, né? E para tirar Vasti como rainha, para que as outras mulheres não viessem, né, a desdenhar ou desobedecer, tratar, né, com indiferença a liderança masculina, a liderança dos seus esposos. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então aqui fica essa questão que eu achei por bem aqui trazer para nós, caro adolescente. Esse episódio da vida de Moisés deixa claro que as nossas ações têm consequências diante de Deus e diante dos homens, que precisamos nos manter fiéis, mesmo em momentos de grande pressão e desgaste emocional. Após 40 anos de liderança, Moisés já se encontrava com 120 anos de idade. E Deus ordenou que ele nomeasse um novo líder. O sucessor escolhido por Deus foi Josué. Reconhecendo que seu tempo estava passando, Moisés põe Josué diante do povo e o encoraja a liderar a nação de Israel. De Moisés, quer dizer. A liderança de Israel, da nação de Israel. Assim Moisés deixou bem claro para todo o povo que Josué seria o seu sucessor. A liderança de Moisés foi transferida para Josué, para
que deu continuidade à grande missão de levar o povo de Israel até Canaã. Essa missão agora, sabe de quem é? Dentro aqui de uma tipologia dos líderes da igreja, dos líderes de ministério, os pastores, né? Aqueles que têm dons, né? De evangelista e outros para o aperfeiçoamento da igreja. Tem essa responsabilidade agora, né? De estar conduzindo o seu povo, né? O povo do Senhor até a Canaã celestial, né? Pela expectativa da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo, a liderança de Moisés foi muito significativa para a história de Israel. Ele foi a pessoa que Deus usou para tirar os hebreus do Egito, para guiá-los no deserto, rumo a Canaã. Durante essa jornada, Deus usou Moisés para transformar o povo de Israel em uma nação organizada, com leis civis. Acima de tudo, ele ensinou a lei de Deus ao povo e instituiu a adoração, segundo a orientação do Senhor. A missão de liderar o povo de Israel, após a partir de Moisés, foi entregue a Josué. O que fica aqui na conclusão que eu queria acentuar é a expressão segundo a orientação do Senhor. O povo foi tirado do Egito, recebeu as normas, as leis, à luz da santidade de Deus e do princípio e caráter do Senhor. Assim somos nós. Nós fomos libertos do Egito, do pecado, deste mundo. Fomos tirados para fora, porque igreja significa isso, tirado para fora do pecado, para fora do mundo e para a presença de Deus. Então logo nós temos leis específicas, temos princípios específicos e eternos, que precisamos pautar em buscar obedecê-los, para desta maneira sermos verdadeiramente um referencial, sermos luz e também sal da terra. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos então aqui, né, estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer pelo tempo que aqui estivemos, Senhor, dentro conhecendo esse maravilhoso conteúdo que muito tem nos ensinado durante o tempo que aqui estivemos. Pai, abençoa agora, Senhor, domingo próximo, a todos quanto vão estar em classe de aula, como aqueles que aqui estiveram conosco, ou vão estar, Senhor, comungando dessa reflexão, desse conteúdo, ó Pai, que nos é estendido a todos nós, que amamos ao Senhor e priorizamos, Senhor, conhecemos cada vez mais a Tua Palavra e que o Senhor nos faça crescer na graça, Pai, e também no conhecimento. Por tudo, Senhor, te pedimos em nome do Senhor Jesus, já te damos graça por tudo. Amém.